de cada um, a começar por mim. Amém, queridos? Deus Todo-Poderoso, aqui está um povo separado. Aqui está um povo que um dia, Senhor, conheceu, teve um encontro com a Tua palavra poderosa, e que a Tua palavra começou a trabalhar, meu Deus, na mente de cada um de nós. A Tua palavra, ela começou, Senhor Deus, a nos convencer de que nós precisávamos, em algumas áreas da nossa vida, ter uma transformação, haver uma mudança, haver uma melhora na nossa qualidade de vida e a nossa salvação, Senhor, porque a vida não teria sentido se não tivesse algo maior para que nós viéssemos aprender a administrar. A vida não teria sentido se não tivesse algo mais grandioso para que nós viéssemos a aprender e a entender, a fazer se cumprir a Tua vontade na nossa vida. Portanto, o Espírito Santo toma o primeiro e último lugar, direciona a nossa vida, Senhor, direciona esta palavra, Espírito de Deus, porque esta palavra, Senhor Deus, para mim ela veio, meu Deus, esmiuçando toda pedra, tudo aquilo que não poderia ter no meu coração, ela veio quebrando, ela veio colocando por terra tudo aquilo que possa atrapalhar uma comunhão maior contigo, um crescimento maior contigo. Portanto, eu te peço, Senhor, acampa os teus anjos ao redor destas muralhas, acampa os teus anjos, meu Deus, ao redor desta igreja, peleja por nós, coloca por terra os principados, as potestades, as trevas que tentam se levantar contra a igreja, meu Deus, aleluia, uma igreja verdadeiramente de luz, uma igreja que Tu levantou, que Tu se responsabiliza por ela. Vai colocando por terra todo o mal, toda seta, tudo que não vem de Ti. Espírito da verdade, toma o primeiro e último lugar. A peleja é Tua, entregamos nas Tuas mãos. A batalha é Tua, vai repreendendo o mal, vai colocando por terra, meu Deus, aqueles que estão fragilizados, aqueles que estão enfermos, que não estão podendo vir para a Tua casa. Eu profetizo com o poder da Tua palavra, que no próximo culto, Senhor Deus, de adoração a Ti, eles estarão aqui conosco, Te adorando em espírito e em verdade, e levando o poder desta palavra com eles. Aqueles que estão nos ouvindo aqui hoje, Senhor Deus, também através das 2 rádios, Senhor Deus, profetizando as nações e livres para adorar, que possam também levar o poder desta palavra. A obra é Tua, Espírito Santo. Tu sabes, esquadrinha o coração e o pensamento de cada um, e vai trabalhando, vai preparando, vai nos capacitando, porque vamos entrar em períodos grandes de guerras e de batalhas, e não tem mais espaço, meu Deus, para que nós sejamos crianças em determinadas áreas que nós ainda permitimos. Mas a partir de hoje, Senhor, vai ser aqui, em nome de Jesus, zipado, compactado todo arquivo que tenta nos prejudicar, e vai ser colocado no lugar, na nossa mente, aquilo que é novo, uma nova mente, uma nova direção, nova mentalidade em Ti, Cristo Jesus. Um novo pensamento. Meu Deus, não deixa mais o inimigo setar nossas mentes, nem nossos corações. Haja crescimento na Tua igreja, haja poder e autoridade na Tua igreja, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Podemos sentar. Vou só tomar um golinho de chá. Agora eu vou fazer igual uma pastora que já assim, enquanto eu tomo uma aguinha, você pode glorificar a Deus? Vai glorificando a Deus aí, porque cada glória a Deus está recebendo aí uma vitória. Cada glória a Deus é uma cura. Cada glória a Deus é um milagre. Cada glória a Deus é uma libertação. Cada glória a Deus, aleluia, é recebendo sangue novo, direcionamento novo, poder e autoridade do céu. Quem glorifica a Deus tem prazer e alegria em estar na presença de Deus. Eu precisava desse chazinho quente. Está cheio da unção isso aqui, cheio do amor de Deus aqui. Que coisa boa, que coisa importante é quando a gente encontra pessoas que têm zelo pela casa do Senhor e que faz as coisas pela casa de Deus com muito carinho. E todos aqueles que fazem dessa forma vão sair daqui hoje compensados, recompensados para a glória de Deus, com a saúde renovada, restaurada, com a estrutura nova, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, versículo 22.
estou vendo aqui que nessa mesma página aqui, né? Em 2023, no dia 16 de abril, o pastor Tiago deu logo no versículo 19, né? Deu essa palavra, que foi o primeiro culto desse ano. Foi o primeiro culto desse ano, você também deu. E do ano de 2023. Viu? E o pastor Humberto deu no dia 25 de agosto de 2021. Né? Logo em seguida, no versículo capítulo 7. Glória a Deus. Fica tudo registrado para a glória de Deus. Diga para o seu irmão: registre no seu coração uma palavra que mexe com você. Leve ela com você. Quando você leva a palavra de Deus, você está levando o poder de Deus. Quando você leva a palavra de Deus, você está levando a profecia. Eu peço os diáconos para ficarem orando por mim, pelas minhas cordas vocais, minha garganta e tudo mais que eu passei por essa semana de batalhas espirituais para a glória de Deus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Versículo 22 do capítulo 6 de Mateus diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: luz, luz. Tiaguinho, olha para mim: luz. Olha para mim: luz. Diz para mim também: luz. Luz, eu preciso também, igual a você. Glória a Deus. Sempre nós precisamos. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. É forte, né? Vamos sentar e vamos entender os aconselhamentos, as orientações do apóstolo Paulo, aquele homem que na sua época foi chamado de uma forma tão forte, né? Ao ponto de Deus, Jesus, na sua perseguição contra o seu povo, Paulo perseguindo contra o povo de Deus, Jesus secou aquele homem. Ao meu modo de ver, aquele acontecimento foi para dizer assim: olha, tudo aquilo que tu aprendeu até os dias de hoje, tu pode ser poliglota, tu pode ser judeu, grego, romano, pode ser o que for, né? Mas a partir de hoje, o que tu era não pertence mais a ti, e não interessa aquilo que eu tenho como planos e propósito na tua vida. A partir de hoje tu terá uma visão nova. Quem quer receber essa palavra? A partir de hoje teremos uma visão nova. As escamas vão ser colocadas por terra. Pelo menos quando eu dou essa palavra, que eu creio no poder dessa palavra, é dessa forma que eu vejo e que eu acredito. Amém? Glória a Deus. Entendemos que o nome metanoia quer dizer mudança de vida, de pensamento, transformação. Pode ser também acoplado ao arrependimento. A tradução de metanoia quer dizer isso: é se arrepender daquilo que era, que pensava, que fazia, e buscar uma modificação, uma transformação de vida. Só que esse arrependimento, ele não acontece, essa transformação, essa mudança de pensamento, não acontece somente uma vez. É um ato, não é um ato único, é contínuo. Porque no processo da caminhada que nós trilhamos em relação à nossa vida, aos nossos hábitos, aos nossos costumes que nós carregamos, né, desde o homem anterior, nós de vez em quando nos deparamos com alguns percalços, algumas pedras, a qual nós topamos nela. E essas pedras são exatamente aquelas pedras que existiam no nosso homem anterior. São exatamente elas que aparecem para fazer com que a gente tente retroceder. Eu vejo essas pedras como um tipo de dardo inflamado e seta dos inimigos, que no mundo espiritual, ao qual nós não vemos, mas quem tem comunhão com Deus sente,
né, vem aqueles dardos exatamente para tentar fazer com que os nossos pensamentos eles sejam inundados por negatividades que tentam nos prejudicar. E o Espírito Santo diz que o pensamento ele influencia muito. Os pensamentos, a forma de ver a vida influencia muito na nossa vida, no nosso jeito de pensar. Nós precisamos ter uma abertura constante, permitir que nós sejamos mudados por tudo aquilo que nós precisamos mudar. Aquele que não aceita transformação, mudança, crescimento, aconselhamento, orientação ou algo que você busca como aprendizado, se reciclar, criar uma maturidade, crescer, se atualizar. Diga para o seu irmão, se atualize. Aqueles que não procuram se atualizar e fica estagnado naquela linha de pensamentos, anos a fio, vai ficar perdido no meio dessa caminhada, desse caminho que a gente precisa trilhar e que é inevitável. E tem muitas pessoas lá fora no mundo que procuram se reciclar dentro dos seus conceitos, dentro da sua profissão, dentro das suas ideias, mas a igreja está parada. A igreja não se permite se reciclar. A igreja, em boa parte da sua vida, ela tem em si um orgulho, uma vaidade, porque cada um está dentro dos seus conceitos, da sua linha de pensamento, dentro das suas convicções, das suas certezas, e acha que está tudo correto. É mesmo que um ponto de vista. O seu ponto de vista pode ser diferente do meu, no mesmo assunto, na mesma situação, e isso pode causar uma confusão tremenda, e nós temos vivido muito isso. Questões de ponto de vista diferente tem sido uma das coisas mais prejudiciais e tem levantado e suscitado grandes guerras, e muitos homens têm morrido por conta dessa dureza de coração, porque não está maleável, não tem como entender e se colocar do outro lado, do lado da pessoa que também está reivindicando os seus direitos e tentando passar a sua linha de pensamento. Aí há a disparidade, há um conceito diferenciado que aí no meio desse entendimento não vai conseguir cruzar, né, o entendimento, e aí vai ter anos a fios tendo problemas, porque não se permite mudar de ideia, de vida, mudar de rota. Se a rota tem sido prejudicial, se a rota tem te levado para um caminho que te traz prejuízos emocionais, que te traz prejuízos físicos, que é inteligente, observa os sinais que estão ao seu redor. Quando a gente está buscando ao Senhor e está em oração, a gente, não, tem alguma coisa que não está certo. Não é isso? Não, tem alguma coisa que está errado. Alguma coisa por aqui não está correto, não está certo. E vamos orar e vamos pedir direção ao Senhor para que o Senhor nos revele o que é que Ele quer fazer e como é que Ele quer orientar. Todos nós devemos buscar um crescimento. Todos nós temos, vamos dizer assim, diante da palavra de Deus, obrigação de buscar uma maturidade, um crescimento. Se você não conseguir crescer, a cada ano melhorar sua qualidade de vida, porque esse é o legado que nós levamos na nossa vida, é a melhora do ser que nós somos. Você não crescendo, você vai ficar o quê? Deformado. Vai haver uma deformação no seu caráter. Se você se estagnar e se estabelecer no seu pensamento e viver a sua vida de acordo com aquilo que você acha que está correto, mas que você, dentro dessa experiência, você já passou por muitas decepções, por muitas críticas, muitos apontamentos, muitas dificuldades, e você não consegue sinalizar que tem alguma coisa aí que está errado. Eu preciso dizer uma coisa aqui, porque essa palavra ela mexeu comigo.
E eu preciso dizer uma coisa: mudar a mentalidade não é fácil. Mudar os conceitos daquilo que nós já estamos acreditando anos a fios, eles desde pequenos, não é fácil. Debaixo do sangue de Jesus, eu não sei nem se deveria fazer esse elogio aqui, porque quando a gente ministra uma palavra como essa, não sei se alguns estão entendendo ou sentindo isso, uma palavra como essa, que vamos chegar no ponto forte dela, ela gera uma batalha muito grande espiritual. Na preparação dela já gerou uma batalha. Por quê? Porque o primeiro ponto, a primeira pessoa que esta palavra começou a trabalhar foi em mim mesma. Como eu já disse à igreja, eu dou a palavra à igreja em cima daquilo que eu também estou precisando receber, ouvir. Amém? Mas eu só tenho conseguido mudar o meu jeito de agir, a minha maneira de pensar, a minha maneira de compreender a sua situação, mesmo que o seu pensamento seja diferente do meu, mesmo que não haja concordância em algum ponto de vista entre nós, mas eu paro para pensar e me colocar no seu lugar e começo a entender e começo a ter um olhar diferente. Aí é onde a candeia, que é a luz do poder da palavra no amor de Deus, começa a agir em cada um de nós. Enquanto houver a parede do orgulho, do achar que eu estou certo e correto, não vai haver uma confluência daquilo que nós precisamos ter na nossa vida, que é o amor, a compreensão, abrir mão de algumas coisas que nós achamos e nos permitir a ter uma nova mentalidade e compreender o nosso próximo, porque nós estamos aqui, é para isso, porque é o que mais Jesus pediu: amar. Amar, você pode dizer amar? Então assim, eu dou graças a Deus, debaixo do sangue de Jesus, pela vida do meu filho Tiago. Porque muitas coisas que eu estou com pensamento cauterizado em relação a alguma coisa que eu estou vivenciando, e eu estou certa e não mudo de linha nem de pensamento, o meu filho chega para mim e começa a falar o posicionamento da outra pessoa. Não é porque é assim, mãe, não é porque pensa desse jeito, não é porque deseja fazer assim, dessa forma. E aí as escamas vão caindo e o pensamento vai mudando e vai aclareando com a luz da palavra de Deus e a luz de um aconselhamento de uma pessoa sábia que verdadeiramente ama a igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, porque se não fosse assim, talvez eu não teria tanta abertura hoje com as pessoas nesses últimos 2 anos, porque primeiro foi preciso passar pela dor, né? Foi preciso o martelo, né? Como diz lá em Jeremias, né? Jeremias 25, 29, 23, 29. Foi esmiuçando, foi quebrando a pedra dos conceitos, da minha forma de agir, de pensar, porque eu aprendi com pessoas mais santificadas do que eu, que tem que ser assim. E hoje em dia, acima disso tudo, está a compreensão e o amor em entender que as pessoas erram, que as pessoas falham. Diga aí, você não é perfeito, mas cedo ou mais tarde você vai falhar com alguém. Mais cedo ou mais tarde você vai trair até você mesmo. Seus conceitos, seus pensamentos, mais cedo ou mais tarde você vai fazer alguma coisa que provavelmente você vai se arrepender. Isso é muito perigoso, porque no arrependimento às vezes a coisa não tem como emendar de novo o cristal quebrado. E é por isso que a gente tem que se permitir ser transformado pelo poder dessa palavra. Sabe por quê? Porque ela é perfeita. Todos nós erramos. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala sobre Esaú. Esaú, ela tem muitos exemplos, né, de muitos homens. Esaú, ele foi o pai do quem? Dos amalequitas, né?
ele se tornou profano. Por quê? Porque ele vendeu, a primogenitura era algo muito sério na cultura deles. Adonitas, Edomitas ou Amalequitas? Edonitas ou Amalequitas, eu não sei. Então foi erro de... no zap que a gente fala, fica falando, né? Fica estudando, e ele bota a descrição errada, né? Vendeu o direito de primogenitura. E ele vendeu por quê? Pelo um prato de lentilhas. O caráter de um homem desse não foi um caráter alibado, não foi. Ele foi muito fraco, né? Vendeu a sua primogenitura por muito pouca coisa. Qual era o valor que esse homem dava ao Deus do pai dele? Nenhum. Qual era o respeito que esse homem tinha pela escolha do pai dele? Nenhuma. E fala também de muitos outros exemplos. Só que fala também de alguns exemplos de homens como Janes, Jambres, Himeneu, Alexandre, Fileto. A Bíblia é cheia de referência de antes-modelos, antes-heróis, homens que trouxeram prejuízos ao Evangelho de Cristo, como Alexandre, o latoeiro, homens que prejudicou, que poderia ter sido alcançado um número muito maior, né? Pessoas que começaram e se infiltraram ali dentro da igreja, mas acabou o quê? Arrastando algumas pessoas com a sua opinião cauterizada. Por quê? Porque não se permitiu ser trabalhado pelo poder da palavra de Deus. Diga aí para o seu irmão: a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. Mas ela só age com poder quando nós permitimos que ela venha agir. É diferente quando você sai de casa com o coração quebrantado e dizer: Senhor, fala comigo. A palavra que tu falar é porque eu estou precisando ouvir, estou precisando ser trabalhado dentro daquela direção. Ou você dizer: lá vai eu escutar a exortação, lá vai eu para a casa do Senhor para escutar. Está entendendo? Gente, diga para o seu irmão, olhe bem no olho dele, mude o seu pensamento, se quebrante. Se você criar essa armadura de arrogância, nunca que você vai conseguir chegar ao alcance, pelo menos do primeiro ponto, do nível que Deus quer que você esteja. Lembre-se que você está sendo exemplo para aqueles que fazem parte dentro do seu trabalho, dentro do seu colégio, dentro da sua casa. A minha Lara não vai se comportar, né, Lara? Parecido com a irmã Ana. Não, porque a irmã Lara convive com a irmã Rosângela. Deu para entender? Então, os seus filhos são aquilo que você é. E muitas vezes vem os reflexos naturalmente daquilo que nós somos. Diga para o seu irmão: a responsabilidade é grande. É muito grande. Eita Deus. Quantas pessoas, né? O Janes e Jambres se levantou contra, né, o chamado de Moisés, né? Então existe isso desde o começo da história, que existe aqueles que se levantam contra aquilo que Deus já mostrou uma visão para aquele chamado. Existe um chamado. A igreja batista é diferente da igreja pentecostal. A igreja pentecostal é diferente da igreja neopentecostal. Pelo menos era para ser, né? Agora está sendo uma coisa meio parecida em algumas, né? A igreja presbiteriana tem uma linha de pensamento diferenciada da outra igreja. Então, meus queridos, a igreja, ela é formada de acordo com a necessidade de cada um que é chamado para se congregar naquele lugar. Você não pode estar na igreja pentecostal com o pensamento da igreja batista. Você tem que respeitar a doutrina, as regras, as autoridades, que se você acredita que ela foi
constituída por Deus. Porque se entrar em choque em relação a isso, vai haver descargas de prejuízo, porque a palavra de Deus dá respaldo para isso. Nós precisamos entender e conhecer o que tem dentro da palavra de Deus e buscar um zelo de tentar viver. Ah, mas é muito difícil. Não. Quanto mais você está perto do Senhor, mais fácil fica de você viver a vontade de Deus na sua vida. Quem crê nisso, dê glória a Deus e receba o poder da palavra. Nós temos tipos também como Moisés, que foi um exemplo de administração, de obediência. Um homem que tinha um berço de ouro, mas preferiu ficar do lado do seu povo. E foi o salvador, libertador da época. Nós temos o exemplo de Davi, que desde jovem, pré-adolescente, desde menino, foi um vencedor de leões, de ursos, e chegou a vencer gigantes. E por falar nisso, eu vou até profetizar aqui para você hoje, que você vai vencer o seu maior gigante, assim como eu. Ainda este ano, o teu gigante, o meu gigante vai cair por terra. E ainda vou profetizar mais para mim e para você. Ele nunca mais vai se levantar contra a sua vida, nem contra a minha. Nós acreditamos que a metanoia é uma palavra religiosa, mas a metanoia é mais do que isso. A metanoia, ela se constitui numa meta, ela está além, ela está acima. Noia, para alguns é noia mesmo, noiado. Glória a Deus. Mas para outros a noia é a razão, a noia é a mente. Nós precisamos ter uma proteção para a nossa mente, para os nossos pensamentos. Nós precisamos aprender a trabalhar de forma melhor. Então a metanoia é a gente procurar viver e administrar em nós aquilo que faz com que a gente esteja além. A gente precisa vencer coisas que às vezes querem ser mais fortes do que nós, porque existe uma coisa mais prejudicial do que um dardo inflamado, uma seta no pensamento, e quando você se permite que esta seta ultrapasse o seu capacete, ela fica ali, remoendo o seu pensamento. Isso é coisa do inimigo para tentar colocar na nossa mente um pensamento que ele quer, ele se infiltra para que você se transforme, ou então você não chegue na maturidade que você precisa chegar do seu chamado. Diga para o Senhor, existe um chamado em você. Minha irmã, toda vida que você traz uma pessoa para a casa do Senhor, que o chamado dele ou dela é grande, não tem jeito, você vai pagar preço. Mas também não tem jeito, você vai ser recompensado. Vale a pena pagar o preço? Vale. Aqui não tem covarde. Quem é covarde aí? Dê glória a Deus. Menina, a igreja está ligada. Oh, glória a Deus, aleluia, né? Nós pensamos, às vezes nós pensamos assim, ó, numa caixinha, dentro dos colchetezinhos assim. Não sai dali. Ninguém muda a linha de pensamento. Não, é assim, eu sou conselheira, só eu que estou certo. E às vezes não é assim. A transformação é pela renovação da mente. Se a gente não se permitir que a nossa mente... Eu vou até falar de umas coisas aqui que eu não tenho muita experiência, mas eu estou com gente aqui que gosta de pregar junto comigo, que entende mais do que eu nessa área, e que eu dou plena liberdade para isso. Glória a Deus. Eu dou plena liberdade ao meu filho para ele interferir na minha ministração na hora que ele quiser, porque eu sei qual é a fonte de onde é que ele vem. Ele vem de Deus. O Espírito Santo está com ele. Glória a Deus. Às vezes, igreja, nós estamos tão quadrados, somos tão presos a formas, a fórmulas, e a gente fica estagnado. Deus tem uma porta enorme de oportunidade para dar para a gente. Porque, querido, a gente tem que viver as oportunidades que a gente tem na nossa época. Deus lhe colocou nesse período, nesse século, nesse tempo, nessa era, porque tinha um propósito com você e comigo, para um chamado dele.
ele: você não está aqui na terra à toa, você não nasceu só porque tua mãe te pariu ou concebeu no ato sexual. Você nasceu porque você, antes de ter um DNA físico, você tem um DNA espiritual. O seu DNA veio do céu. O seu DNA veio do seu Pai espiritual. Deus é o teu Pai. Entenda, coloque sentido na sua vida. Se não for assim, a vida não tem sentido. Se não for assim, os sofrimentos, as provações não teriam fundamento. As provas existem para que nós sejamos quebrados como vasos teimosos e refeitos por aquele que é o nosso oleiro, para chegarmos na performance certa, no modelo certo. O Senhor não quer vaso trincado. Quem está trincado aí, dê glória a Deus. Menina, até a Neidinha está ligada hoje, tu crê? Oh glória, aleluia, oh Jesus maravilhoso. Olha, gente, para você ver como esse negócio de mente cauterizada é uma coisa triste. Olha, a história de Nicodemos, né? Nicodemos era um mestre lá em Israel. Ele era um fariseu. Ele era, vamos dizer que ele era um príncipe dos judeus, porque ele era um doutor da lei e ele tinha uma responsabilidade, né? Sobre aquela cúpula a qual ele organizava, e foi colocada a responsabilidade sobre ele. E Jesus disse que o que importava era que ele veio fazer uma pergunta a Jesus, que ele não entendia como era nascer de novo. Jesus disse: olha, tem que nascer de novo. Ele disse: mas eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e eu preciso ser concebido novamente. A cultura daquele homem, ele vinha de uma cultura grega, do helenismo. Era uma cultura cauterizada. Ele não consegue ver além da superfície. Ficou parado, estagnado naquela cultura grega, naquele pensamento grego. Aquela cultura arrogante que queria que todas as pessoas da época pensassem, agissem, falassem da mesma forma deles, inclusive o idioma. Meus irmãos, nós precisamos nos permitir que o nosso pensamento seja trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você tem essa humildade de se permitir isso, quando uma palavra está sendo ministrada, aquele que está me usando, ele também está em você. Quem tem o Espírito Santo aí na sua vida? Quem tem o Espírito Santo? E por falar nisso, nesses próximos dias, procure o batismo com o Espírito Santo, porque o Senhor está querendo selar, porque o Senhor quer usar com poder, com autoridade. Vai começar a ter coisas e sinais que vocês não vão entender. Já tem sinais, porque a gente está com a vida assim, né? De uma forma habituados e acostumados com a vida que nós temos. Ninguém nem se atenta o que é que está acontecendo lá fora, né? Em outros países, né? Montes, né? Como Fuji, descongelando, coisa que nunca aconteceu na história, né? E vai descongelando, outros montes estão, né? Os degelos estão acontecendo, e a gente vê, né? Pessoas que estão desaparecidas, os cadáveres descendo pelos gelos que estão sendo, né? Desconstruídos, sendo os degelos daqueles montes, muita coisa acontecendo. Santorini praticamente está acabada. Eu estive neste lugar, estive na Grécia. Lindo, 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 lindo. Você já pensou 1.400 terremotos em 4 dias? É para tremer as bases. Mas como a coisa está longe da gente, a gente não está nem aí. Mas Deus está saculejando o mundo para que as pessoas se despertem, e o povo não se permite nem mudar de pensamento. É algo que me deixa impressionada. Até que dá para entender pessoas que têm uma determinada idade, os seus 75, 80 anos, quando eles até desistem. Não, deixa eu ir logo para Jesus que é melhor.
Deixa aí para Jesus, porque a gente começa a ver o comportamento humano ao nosso redor, de pessoas que se cauterizaram, que não se transformam, que não mudam as suas vidas e não recebem aconselhamento, orientação, continuam fazendo as mesmas coisas, que a gente sabe que um dia aquilo dali vai ser prejudicial. Aí chega um ponto que a gente fica até na da gente, não se mete mais, deixa apanhar, deixa pagar o preço. A gente tenta mostrar, não quer ver. E sabe o que é que acontece para quem é de Deus verdadeiramente? Isso vai abalando a nossa estrutura, de não ver as pessoas se esforçarem para mudar o seu jeito de viver, de não ver as pessoas se esforçarem de cobrar algo aos seus filhos, mas não se transforma para que seja um exemplo para os seus próprios filhos. Isso vai machucando, vai maltratando a gente, não porque a gente quer ser melhor, nós também falhamos, mas a gente vê o inimigo agindo e a pessoa permitindo o inimigo agir. Eu falo isso com muito pesar, porque eu vejo isso constantemente. Eu vejo isso diariamente, posso dizer assim, para vocês entenderem melhor. Da gente aconselhar, a gente orientar e a pessoa não mudar. A gente dizer, pare de fumar, a sua tosse está estranha, pare porque você vai adoecer. E a pessoa diz, não tem problema. Deu para entender? Cuide da sua saúde, tome suas vitaminas, tome o seu suco, e a pessoa está nem aí. Ao ponto de você dizer assim, olha querido, você pensa que não tem quem lhe ame, mas tem quem lhe ame. E o que a gente quer ver é o melhor para você. Procure ser bom para o mundo que está ao seu redor, começando pela sua família. Procure ser o seu sacrifício pessoal e busque força no Senhor. Garanta você, eu faço uma aposta santa com você, que se você buscar a Deus, você vai se sair daquilo que você pensa que não tem força para se sair. Você se sai, porque tem muito testemunho de gente se saindo. É só para quem quer. Deixe de desculpa. E eu falo isso com amor. Crê? Amor, zelo. Tem uma doutora que fala do nosso comportamento. É um nome em inglês, Caroline Leaf. Quem quiser ver, eu botei até isso no grupo, para quem quiser pesquisar, para ver de onde é que vem as pesquisas que eu fiz para trazer isso aqui, né? Ela fala que o nosso comportamento pode ser alterado pela nossa estrutura intramolecular. O código genético, ele é zipado. É por isso que na oração eu falei sobre zipado. Zipado é quando você tem um arquivo que tem várias coisas dentro dele, e um dia você vai precisar de uma daquelas coisas dentro dele, você vai lá e abre aquele arquivo e vai usar aquele elemento lá, aquela informação que está dentro daquele arquivo, né? E quando você escolhe o que você quer ser, esse arquivo, você altera, você modifica, você transforma os seus pensamentos. Eu vou ler isso aqui para que você entenda bem. Qualquer coisa, quem não entender, pode me perguntar pelo privado que eu vou lhe explicar. Amém? Glória a Deus. Os pensamentos têm um sinal, uma presença química no seu cérebro, e os seus pensamentos têm um tipo de fisicalidade. É mesmo que uma fé. Aquela fé que se fala, né? Ela pode ser construída. A fé é tão grande que ela vai se materializar. É a mesma coisa, é o poder do teu e do meu pensamento. Ele pode se materializar. Depende de como você se permite e se constrói em cima disso. Uma nova construção. Diga aí para o seu irmão, nova mentalidade. A Bíblia nos mostra que Jesus dizia frequentemente
E como eu sei os pensamentos, eu sei como tu pensas, conheço os teus pensamentos, não era assim que Jesus dizia? Porque os pensamentos e os sentimentos se fazem presentes, ainda que não sejam codificados de uma maneira a que um receptor possa traduzi-los, mas eles estão constantemente presentes em nós. Pensamentos não param de existir. Tem pessoas que ficam até doentes pelo nível, pelo ponto de pensamento, a quantidade de pensamentos que eles pensam. Entram em turbilhões. Por exemplo, este lugar está cheio de muitos sons. Embora não estejamos vendo, aqui a gente está o quê? Centrado no que eu estou falando. Não está? Mas bem ali tem uma pessoa que pode tossir, tem outra que pode arrastar o pé, tem outra que pode derrubar uma garrafa de água. São vários sons. Aqui nesse momento tem vários tipos de sons. O barulho do ar-condicionado, o barulho da respiração, o musical e outros barulhos que pode estar existindo por aí, né? Uma dor no estômago, né? Eu me lembrei da mulher, a tripa gaiteira que faz está repreendido. Glória a Deus. Tem vários barulhos, né? Sons diferentes, músicas diferentes. Aí se tivesse o quê? Um receptor de rádio aqui, de alto nível, iria captar todo esse som, né? Por exemplo, eu estou olhando aqui para imagens. A imagem do Tiago aqui no computador, a imagem do pastor Fabiano com os braços intercedendo, da diaconisa Marineide. Eu estou olhando para a imagem da irmã Gabriela fazendo assim no cabelo agora, né? Da Bruna sorrindo, a irmãzinha ali sentada cansada, mas está com a mãozinha ali intercedendo, que ela não é nem boba, mas está intercedendo, glória a Deus. Eu estou vendo várias imagens aqui. Então se a gente tivesse um receptor de TV aqui, estava coletando, estava captando todas essas imagens que está acontecendo aqui. Fora, no mundo espiritual, o que se tornou essa ambiência? Esse ambiente que nós estamos aqui se tornou num ambiente onde a palavra de Deus está sendo ministrada com respeito, com autoridade dada dos céus, porque foi o Espírito de Deus que mandou falar. E está aqui acontecendo o quê? Uma palavra profética de cura, de transformação de pensamento para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Então, meus amados, nós seres humanos somos poderosos receptores daquilo que eu já falei isso aqui uma vez, que chamamos de quê? De aspecto elétrico, eletromagnético. E todas elas, existem muitas informações. Sempre, olha, o apóstolo Paulo tem falado muito isso ultimamente. O apóstolo Paulo, ele diz assim: no mundo há muitas vozes, e todas elas têm um sentido, um significado. Se você estiver aberto a todas as vozes que você vai alcançar, a sua mente vai virar uma confusão muito grande. Você tem que ter uma estrutura, você tem que saber o que quer, você tem que saber o que é que Deus quer para a sua vida. Você tem que ter uma organização de mentalidade, tem que ter equilíbrio. Você não pode ser crente e viver com pensamento de pessoas ou forma de falar como o povo do mundo. Você está comprometendo a sua espiritualidade. Você está gerando contra você mesmo uma batalha terrível. E às vezes resvala essas setas, esses dardos inflamados de batalha, bate em você e vai resvalando em quem está perto de você, que é mais frágil do que você. Diga para o seu irmão: a responsabilidade é grande. Mude o seu pensamento. Eu vou olhar para a luz, para não dizer que estou dizendo isso com ninguém não. Deixe de ser menino, porque palavra aqui se dá. Agora, quem vai levar, aí depende de você. Se você é responsável e compromissado com você, aí cabe a você, eu não posso obrigar. Eu ia falar sobre as conexões.
Agora, de uma coisa a gente vai estudando, vai observando. Quem entra ano e sai ano e não transforma-se a vida, a gente vai tomando distância. Por quê que a gente tem que tomar distância de pessoas que têm uma oscilação de comportamento, que não tem maturidade? Porque as 3 a 5 pessoas que você tiver comunhão de amizade, que estiver mais próximo, essas 3 pessoas ou 5 pessoas, que é no máximo 5, vai definir o seu futuro. O seu futuro é definido, a sua maneira de pensar é definida. Preste atenção. Você já tem sabedoria e inteligência o suficiente para saber o que é que está ao seu redor, da forma que fala, da forma que age, da forma que chega até você, da forma que passa pelas provas, porque é nessa hora que a gente sabe quem é quem. A gente vê algumas pessoas que é um nível de santidade, intercessor. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tenho passado experiência terrível. Terrível. Não é só com a igreja. Experiências pessoais de pessoas que eu conheci há pouco tempo. Pessoas que chegaram para mim e disseram: pastor, eu não entendo, pastor. Eu quero melhor. Eu quero melhor para o meu noivo. Eu faço melhor pelo meu noivo. Mas a mãe do meu noivo, as amigas do meu noivo fica procurando profetas em outro lugar. Aí fica contando a experiência que o meu noivo teve anteriormente, e que não foi uma experiência muito boa para ele, prejudicou a saúde emocional dele. Mas aí essa profeta lá disse que eu ia ser pior do que o primeiro casamento dele. Uma mulher digna, honesta. Isso é experiência terrível que a gente tem vivido no meio do evangelismo, no meio de um povo que se diz ser santo. Com certeza a mulher foi levar a historinha dos problemas anteriores da pessoa, e a pessoa lá pegou e disse: essa daí vai ser pior. Por quê? Porque não pode deixar de profetizar. A Santa Rona vai ter que falar alguma coisa, porque é um semideus na terra. Eu tenho um Deus, olhe lá e tome cuidado, porque se profetizar o contrário e desejar o contrário, vai matar até o irmão. Eu sou tão santo, eu sou mais santa do que você, e se você disser que é mais santo do que eu lhe mato. É esse modelo que nós estamos vivendo. A pessoa chegar na igreja da gente, chegar para a liderança de oração e exortar, dizer coisas que entristecem a líder de oração. Que é isso? Cadê a ética? O povo não sabe nem o que é ética, não sabe nem o que é educação. É difícil a gente ter que lidar com um povo mal educado, com um povo que a gente fala, que a gente tem problemas um atrás do outro e não mudam. Está lotado de gente assim. Pessoas que se autodenominam, que se escolhe. É pastora, é pastor, abrindo em cada esquina uma igreja. Está cheio de gente assim. E amaldiçoando aqueles que são de Deus. Eita Deus, o negócio vai. Olha, eu vou dizer uma coisa: não tem lugar no inferno para esse povo tudinho, não. Como é que vai ser isso, hein? Vão queimar por etapa, é o lago? Vai ser por etapa, é o bloco tal, é o bloco dos que mentem, é o bloco dos que apontam, é o bloco dos que levantam falsa profecia, é o bloco dos que levanta falso, porque quer derrubar uma pastora de Deus, porque prega parecido com o homem. É o bloco dos invejosos, dos rebeldes. Vai ser por bloco. Perdoa, Jesus. Mas eu fico imaginando, meu Deus, como é que vai ser? Eu até comecei a estudar sobre isso, a cada metro quadrado. Comecei a estudar sobre isso. Eu vou continuar. É porque é muita informação e no momento a minha cabeça não está dando para ter tanta informação. Mas tem um estudo aí, diz qual tanto, eles explicam bem direitinho. É muita gente, meu irmão. É muita gente dizendo que é de Deus e fazendo as coisas do jeito deles.
É muita gente dizendo que é de Deus porque acha que está fazendo a obra, mas não tem quebrantamento, não tem humildade, não tem transformação de vida, não tem crescimento, não tem maturidade. Orgulhosos. Quer ser melhor do que todo mundo, não aceita ninguém. Meu irmão, eu preciso de você. Minha irmã, eu preciso de você. Meu irmão, meu filho, eu preciso de você. Igreja, eu preciso de você. Você é importante na minha vida. Porque se não for você, não tem como levar a igreja adiante. Cada um de vocês tem um significado, tem uma importância. E temos que preservar isso. Apesar das nossas diferenças, nós temos que respeitar o teu limite, como tu tem que respeitar o meu. O meu direito termina quando o teu começa. Aprendam isso. Sejam educados, equilibrados. Sejam éticos. E deixe de estar apontando o outro e você fazendo a mesma coisa. Deixe de estar olhando para a filha da outra e a minha fazendo a mesma coisa. Aí é onde está a tristeza do ser humano. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Você pode dizer de novo, luz? A pergunta é: quais são os óculos que você está usando para enxergar melhor esse ano de 2025? Eu posso falar assim, porque nós estamos ainda no começo do ano, nós estamos em fevereiro, né? Quais são os óculos que você está usando? Se eu colocar, esse óculos está quase ficando embaçado, porque não deu tempo ainda o pastor Fabiano limpar hoje. Depois que eu cheguei aqui, porque foi muito rápido, né? Mas se eu colocar aqui um óculos com a lente cor-de-rosa, eu vou ver tudo cor-de-rosa. Se eu colocar um óculos aqui rachado, eu vou ver tudo rachado. Se eu colocar um óculos embaçado, eu vou ver tudo embaçado, tudo sujo. Como é que está a sua ótica, a sua visão, seu pensamento, seu coração, o seu jeito de agir? Porque você pensa do outro aquilo que você tem coragem de fazer. É o que você vai exercitar na sua vida. Eu quero um óculos límpido. Quem quer um óculos limpo com a direção do Espírito Santo? Porque quem tem uma visão assertiva com a direção do Espírito Santo, a vida vai se tornar melhor. Você não vai errar tanto. Eu sou jovem, posso errar. Meu filho, as surpresas é para qualquer idade. Tanto pode ser para uma jovem de 63 anos, ou é 64 já? 63, né? Uma jovem de 63 anos, como pode ser para uma jovem de 20 anos, de 25, como para um jovem de 18, 15. A vida é cheia de surpresa. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer por você e garantir pela sua alma e seu espírito. Você só pode investir no seu espírito enquanto você estiver no seu corpo físico. A sua decisão de hoje é importantíssima. Oh, aleluia, Jesus. Qual é a sua prospecção, seu proagnóstico? Ou seja, como é que você já está vendo o seu futuro nesse ano de 2025? Como é que você já se estabeleceu nas suas ideias hoje, nos seus conceitos? Não, eu preciso sim mudar em determinada área, porque nessa aqui eu tenho apanhado, tenho sido apontado, acusado, criticado, cobrado, tenho pagado preço. Eu vou mudar isso, porque ninguém pode mudar a minha vida a não ser eu mesma. Quem pensa assim, dê glória a Deus. Quem pensa assim, leve o poder dessa palavra. Ei, você de 2024 agora, no ano passado, não vai servir mais por 2025. Não vai servir mais. O seu eu, você, de 2025, exige um novo você. Você pode dizer novo você? Novo você. Olha para mim, diga para mim também. Novo você. Todos nós temos uma missão na vida. Todos nós.
E esse novo tem que ser renovado, restaurado e transformado. Diga para o seu irmão, ainda dá tempo. Não dá tempo. Você precisa de novas ferramentas, você precisa de novas ideias, você precisa aprender novas coisas para vencer o mundo aonde está no processo de transformação continuamente. O mundo está vencendo a igreja. A igreja precisa tomar um posicionamento, uma maturidade, uma transformação. Você tem que ser uma candeia, não só no que você enxerga. Você precisa ser a luz aonde você pisar. As trevas precisam cair por terra. Responsabilidade sua. Você vai ser cobrado, eu vou ser cobrada. O que você fala, o que você critica, o que você reclama, o que você aponta na frente de outras pessoas, das suas costas vão falar de você. Você que está achando que é o melhor. Ah, é assim. Vão falar de você. Vão te criticar. Tenha zelo por você. Tenha cuidado com as suas ações. As coisas estão mudando e por vezes você está sendo atingido por pensamentos e por ideias que não fazem parte daquilo que foi desenhado para você. Diga aí, você já foi desenhado por Deus. Tem alguém aqui parecido um com o outro? Nem as gêmeas. Eu agora já sei definir, passei 6 meses para entender aí o mistério das gêmeas. Não, a menina me deu um sinal que era alguma coisa no olho, algum sinal, alguma coisa, um sinalzinho no olho. Pronto. Depois desse dia eu me liguei. Eu sou inteligente, estou ligada. Nem as gêmeas, até os gêmeos têm diferença. Nós somos diferentes um do outro. Então Deus tem um propósito para cada um de nós diferenciado, mas com um só objetivo, igreja. O reino. É o reino. Não podemos permitir perder mais para o nosso inimigo, igreja, por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho, da nossa ambição. Tudo que existe em você e em mim já foi desenhado, previsto, intencionado, tudo para você. E nós chamamos isso, sabe de quê? Cavalo de Troia. Como? Como no sistema. O inimigo tenta invadir a sua mente. Ele tenta colocar os seus ovos de serpente ali dentro e fazer você acreditar no mentiroso que é ele o tempo todo. O inimigo está tentando quebrar o seu sistema e implantar uma ideia na sua mente que vai, sabe o que é que vai acontecer? Só nós é que vamos perder se nós permitirmos isso. Por quê? Esse tipo de ideia que ele quer colocar na sua cabeça vai trazer o quê? Vai conspirar contra o teu futuro. Vai conspirar contra o teu 2025, onde você poderia melhorar. Muitas coisas estão acontecendo e Deus está autorizando para que haja um crescimento na igreja dele. Vai conspirar contra a sua própria família, contra a sua área financeira. Ou você está vendo que as empresas estão cada vez mais exigentes, seletivas. As empresas grandes, elas têm como pagar cursos para trazer para as pessoas uma reciclagem, uma melhor qualidade de profissionalismo. As empresas médias, elas não têm essa capacidade. O máximo que ela pode dar é um pequeno curso. Você precisa fazer a diferença. Hoje em dia, você ser uma pessoa comum e fazer o que está acostumado a fazer, e fazer o que qualquer um pode fazer, você não vai se estabelecer em lugar nenhum. Seja o diferencial em tudo. Seja o melhor que você pode ser. Faça o seu espaço. Estou terminando. Vai conspirar contra a prosperidade emocional,
física, prosperidade financeira. Então nós precisamos passar um antivírus da palavra. Nós precisamos proteger e precisamos sim retalhar, contra-atacar esse vírus que estão presentes dentro do nosso sistema de crença. Tem muito crente pensando errado. Tem muito crente orgulhoso, agindo errado e achando que está certo. Existe muito enganos e nós abraçamos. Existe muita mentiras, não é do seu jeito. Não vou me batizar, não, eu vou fazer desse jeito. Eu não quero fazer assim, não é desse jeito. Deus sabe que está ligado na terra, está ligado no céu. Deus permitiu levantar mordomos, homens, na face da terra sérios. Porque tem muita gente brincando. Tem muita gente fazendo empresa de Jesus, mas ainda tem gente séria. Para poder organizar o seu povo já aqui na terra. Se você não entrar dentro dessa visão, vai ser complicado. Diga para o seu irmão, tenha força. Não arranje desculpa para aquilo que você já sabe que tem que ser feito. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. O estado de depressão pode ser não somente uma questão química de um corpo que não está funcionando devidamente quimicamente, mas pode ser produzido a partir de pensamentos e ideias que foram abraçadas, que estão levando as pessoas a esse nível mais rasteiro. Pessoas que não saem do lugar. A gente fica observando os comportamentos. Meu Deus, como está pobrinho. Continua do mesmo jeitinho, pobrinho. Não sai do canto. Não sai. Não tem jeito. O vírus está lá dentro e a pessoa não consegue colocar o antivírus para funcionar. Por quê? Para colocar o antivírus, para trazer uma transformação de vida, dá trabalho. Precisa você querer. Precisa você investir. Precisa você acreditar. Precisa você querer transformação de vida. Tem muita gente abraçando isso. As pessoas, Paulo diz que a maneira de mudar os pensamentos: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou deixar uma pergunta para você. Você está dentro da vontade de Deus para a sua vida? Você se lembra o que é que foi cobrado, que foi ministrado pelo Espírito Santo de Deus durante o ano inteiro de 2024? Tem alguém aqui ainda entrando o ano de 2025, agindo da mesma forma que foi em 2024? Ou você melhorou a sua qualidade de vida? Tem gente que continua mentindo para si mesmo, pensando que engana a Deus, pensando que vai fazer a cabeça do pastor. Então vai achar que as amigas acham engraçado você ser diferente e falar da forma grotesca com seus irmãos, sem respeitar as diferenças, as fragilidades e as falhas, os pecados. Ninguém tem nada a ver com isso. Eles vão pagar pelos pecados dele. Nós pregamos, cada um paga pelos seus pecados, mas nós temos que amar não os pecados, mas os pecadores. Aqui está cheio de pecadores. Pecados diferenciados, sim. Eu não falo de pecados para a morte. Pecados naturais da natureza humana. Quem é pecador aí, dê glória a Deus. Quem quer melhorar aí, dê glória a Deus. Glória a Deus. E glória a Deus, digo 2 vezes. Levante, vamos orar em nome de Jesus. Receba essa palavra, seja inteligente. Saia da mesmice. Sai dessa pobreza de equilíbrio, pobreza espiritual. Em nome de Jesus. Perfeito é aqueles que buscam verdadeiramente. Ninguém é melhor do que ninguém. Jesus, somente Jesus, torna a dizer, é perfeito. Só Jesus é perfeito. Eu não sei se você me entende quando eu digo isso. Eu quero dizer que nenhum de nós somos perfeitos. E vamos continuar falhando. Mas vamos ter ética e equilíbrio suficiente para entender a falha uns dos outros, aconselhar, orientar e principalmente orar. Orar para que o mundo espiritual venha a nosso favor. Aqui está um povo, Senhor, que se chama pelo nome. Um povo que ouviu a Tua palavra, se arrependeu dos seus pecados, Senhor. Um povo
que se humilhou, que te buscou e que tu inclinou o ouvido a cada um de nós e tu perdoou o nosso pecado. Aqui está um povo, Senhor Deus, que está levando essa palavra aqui hoje, Senhor, e eu creio que todos aqui receberam. Eu sinto que até as crianças receberam esta palavra hoje, para a glória do teu nome. Tudo é para a glória do teu nome. Dá um direcionamento, fortalece as armaduras, dá maturidade. Tem pessoas ficando velhas, sendo pior do que criança, mas tira esse demônio que tenta envergonhar nossas vidas. Tira esse inimigo que tenta nos parar. Nos dá força o suficiente. Quando tivermos fracos, Senhor Deus, que possamos correr para o nosso irmão, nossa irmã de oração, para que nós venhamos nos fortalecer e ter um equilíbrio e uma maturidade. Nos ajuda, Senhor, a entendermos uns aos outros, amarmos uns aos outros. Nos ajuda a interceder uns pelos outros, a cuidar, zelar uns pelos outros, Senhor, porque essa é a noiva de Cristo, a verdadeira noiva de Cristo, que está sendo preparada, que está sendo preparado, Senhor. Tira o orgulho, a prepotência e a vaidade, até de mim também, Senhor. Fala de todos, eu estou incluída. Tira, Senhor, tudo aquilo, quebra aquilo que precisa ser quebrado, para a glória do teu nome. Te louvo por esta igreja linda, e aqui eu coloco ela nas tuas mãos, porque em ti, Senhor, eu confio, somente em ti, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus, igreja.